cumprindo cada coisa que Ele prometeu no passado. Por isso, se nós o buscarmos, se nós colocarmos toda a nossa intenção, todas as nossas vontades, eu tenho certeza que Ele estará à frente, cuidará e ainda nos abençoará. Por isso, nós vamos aqui nessa nossa madrugada com Deus, começando com uma música especial, pedindo para que Deus possa realmente fazer o que a letra dessa música fala na nossa vida. Essa aqui é uma das músicas mais gostosinhas de ouvir, e ela fala exatamente sobre o amor de Deus na nossa vida, é essa que eu vou compartilhar com você agora. Naquele momento em que vi teus olhos, algo surpreendente aconteceu. Naquele momento eu já sabia que Deus te criou para ser meu. Coisa de filme, livros, conto de fadas. O meu coração já era seu e nenhuma dúvida eu sentia. Deus te criou para ser meu. Por tantas noites eu orei, ó meu Senhor, quero alguém pra caminhar comigo nesta vida. Por tantas noites eu clamei, ó meu Senhor, me traga alguém pra eu dividir a minha vida. E você chegou e eu te amei, amei, amei você. E você chegou e eu amei, amei, amei você. Por tantas noites eu orei, ó meu Senhor, quero alguém pra caminhar comigo nesta vida. Por tantas noites eu clamei, ó meu Senhor, me traga alguém pra eu dividir a minha vida. E você chegou e eu te amei, 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 amei você. E você chegou e eu te amei, 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 amei você. Muito bom, que bom que você chegou aqui. Bom dia para você que chegou agora. Nós estamos preparando nosso coração para conversarmos sobre Deus, para poder ter esse momento especial,
Obviamente, esse é um momento onde a gente precisa realmente entrar em contato com o Senhor. Por isso eu vou te convidar para cantar agora. Então, antes da gente começar a fazer mais qualquer coisa, eu vou convidar você para você, do jeito que você estiver aí, quem sabe cantar em pensamento, não sei como é a sua situação, se você ainda está deitado, se tem outras pessoas que poderiam acordar se você cantar alto, mas pelo menos que a gente entre em contato com Deus, conversando com Ele a partir da letra dessa música. É a nossa música tema, a música que nós estamos cantando todos os dias nas igrejas, estamos cantando todos os dias aqui, porque ela também fala sobre esse momento de clamar ao Senhor. Hoje é o dia de clamar. Mais uma vez, nesse domingo, é o dia da gente parar um pouquinho e entrar em contato com Deus Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, nós queremos estar em contato contigo, queremos crescer junto do Senhor, por isso fica ao nosso lado. Vou compartilhar com você aqui, e aí você participa junto com a gente mais uma vez dessa música, para o nosso espírito, nosso coração ficar cada vez mais preparado, mais cheio do poder do Espírito Santo. Desejos da
você chegou agora, a gente está num momento especial. Nós já oramos, nós já cantamos, já ouvimos uma mensagem musical. Agora chegou a hora da gente buscar a Deus em oração com os nossos pedidos, nossos agradecimentos, aquilo que a gente tem mais íntimo. E eu queria que você aí, se tiver disposição, que você abra o seu áudio, fale seu pedido de oração, ou então escreva aqui no chat, pode ser de duas formas, ou então simplesmente pense nesse pedido. Você deve se lembrar dos motivos especiais para a oração. Nós temos vários deles aqui, alguns que a própria revista sugere, mas acho que esse é um momento para a gente poder abrir realmente nosso áudio aqui e poder dividir esses pedidos ou agradecimentos. Você aí, se tiver um pedido, pode abrir agora seu áudio, pode falar. Ou então, aqui, a Rosângela acabou de escrever. Agradeço a Deus por me conceder mais um ano de vida. Aniversário, Rosângela. Que legal. Que Deus abençoe você. Muito, muito parabéns. Deus abençoe. Que mais esse ano seja mais bênçãos. Que você seja realmente bênção aqui a serviço do Senhor, nas igrejas e, obviamente, na sua casa e no seu lar com a sua família. Gustavo, pode abrir, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Parabéns para Rosângela, primeiramente. Muitos aninhos de vida aí. E gostaria de pedir por todas as pessoas que nesses últimos 2, 3 dias estão pedindo por orações, pessoas que eu conheço que estão passando por dificuldades, que às vezes eu olho até para mim e falo, nossa, sou muito egoísta com os meus problemas. Então que possamos sempre lembrar de todas elas, porque existem pessoas que precisam muito, às vezes, de uma oração, de uma palavra amiga e de um ombro amigo, né? Então é isso. Ok, orando. Vamos orar por esses motivos aí, para essas pessoas. Obrigado, Gustavo. Mais alguém tem algum motivo especial? Gostaria de colocar aqui. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, mãe? Tudo bem? Eu quero agradecer a Deus pelo Davi, completou mais um aninho na sexta-feira, 4 aninhos de idade. Então, sou muito grata a Deus por isso. E quero também pedir pelo meu esposo, que está doente, que Deus cuide dele, Deus faça o melhor que está fazendo, né? Então, e por cada pedido de cada um que aqui está também, que seja com cada um, seja em especial com meus 2 filhos também. Pelos filhos, pelas noras, pelos netos também. Então, eu agradeço a Deus por poder também estar participando. E um bom dia para cada um. Bom dia, mãe. Obrigado pelo pedido aí que você colocou. A gente vai continuar orando por esses motivos, com certeza. Mais alguém? Se ninguém mais se manifestar, eu tenho aqui 3 motivos para a gente orar. A gente tem orado por várias pessoas e a ideia é que você realmente determine aí ou marque na sua agenda, que você ore pelas pessoas que você gostaria de ver na igreja, além dos outros pedidos, além dos outros motivos de oração que nós sempre colocamos aqui. A segunda coisa que eu gostaria de pedir para que você orasse é pelos nossos trabalhos em todas as igrejas. Arariba, Ingá, Catanduva, as 3 igrejas precisam, obviamente, do poder do Espírito Santo, e é só quando a gente ora que ele pode agir, porque ele abre as portas a partir do nosso pedido, a partir da nossa disposição de trabalhar. Então, coloque essas 3 igrejas e também esses amigos que nós deveríamos estar orando na sua listinha aí, vai ser muito bom. Eu vou pedir para Victoria.
A Vitória tá aqui, ela não faltou nenhum dia ainda, tá? Por isso eu chamei ela no WhatsApp aqui, no particular, falei: "Vitória, ora pra gente, por favor". E ela vai dividir com a gente esse momento de oração especial. Bom dia a todos. Oremos. Querido e amado Pai, obrigada por mais um dia estarmos aqui reunidos em clamor. Quero primeiro agradecer pela vida da Rô e pela vida do Davi, que estão completando mais anos de vida, graças à sua bênção. Quero pedir, Senhor, para que o Senhor derrame o seu Espírito Santo em nós, que o Senhor abençoe essa semana, essa missão de clamor em todas as igrejas que estão ocorrendo. Quero pedir pelo Marquinhos, que ainda se encontra no hospital, mas que o Senhor já está atuando e que o Senhor permaneça com ele e com sua família. Quero pedir pelo esposo da Josefa e de toda a sua família. E cada pedido que está no coração de cada um. Pedir pelas pessoas da qual aqui nos prontificamos a trazer mais perto do Senhor, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, com os nossos desejos, os nossos pedidos, os nossos clamores que estão no coração de cada um. É o que eu lhe peço, ó Pai, e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vitória. Bom dia para você. A gente todos os dias tem passado um tempo aqui em oração, tem sim buscado ao Senhor, tem oferecido aqui a você esse espaço para você colocar os seus pedidos, os seus motivos especiais. A gente sabe, obviamente, que a gente não tem como atingir a todos ou ouvir a todos, mas a gente sabe que Deus continua dirigindo a nossa vida. Você percebeu que durante essas madrugadas também eu tenho colocado aqui uma oração especialmente preparada por um dos escritórios da Igreja Adventista, o escritório que cuida da América Latina, e dessa vez nós estamos orando em todas essas orações, em todas essas inserções deles, por um dos dons do Espírito Santo, um dos frutos, na verdade, do Espírito Santo. Oramos por amor, oramos por alegria, eu esqueci qual foi de ontem, eu olho daqui a pouquinho e falo, mas hoje é o dia de orarmos por paciência, e o pastor Carlos Campitelli é quem ora pra gente, trazendo também um motivo especial para meditarmos aqui, por isso... desculpa, obrigado, Vitória. Ontem foi por paz, isso mesmo. E hoje nós vamos orar por paciência, pastor Carlos Campitelli, quem ora pra gente, pedindo, obviamente, para que nós melhoremos ou crescemos nesse que é um dos frutos do Espírito, assim como os outros. Vamos orar por isso também. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo do espírito. Isso diz Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Isso significa que ser paciente não é ser passivo ou resignado, mas esperar com a certeza de que Deus está agindo mesmo quando não conseguimos ver. Pense na história de Jó, um homem que enfrentou perdas, dor e sofrimento, mas que nunca perdeu a esperança nem a confiança em Deus. Ele nos ensina que a paciência é também uma forma de fé ativa. O Espírito Santo nos convida a viver de maneira diferente, a cultivar essa paciência, que é a capacidade de esperar e suportar com confiança, mesmo quando as respostas demoram. Muitas vezes queremos tudo para ontem e a ansiedade toma conta de nosso coração, mas o Espírito Santo, Ele trabalha em nós para que aprendamos e esperemos no tempo certo, e esse tempo de Deus. Hoje, reflita comigo em quais são os aspectos da sua vida que precisa de mais paciência. Talvez em relacionamentos, talvez numa cura, num problema específico, num crescimento espiritual. Por isso, eu te convido a orar juntos. Pai querido, nesse momento, nessa hora que paramos para orar, abrir o nosso coração a Ti, pedimos por paciência em alguns aspectos de nossa vida e especialmente em contato contigo e sabermos esperar em Ti. Derrama Teu Espírito sobre nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo possa fortalecer a sua paciência hoje,
para que você possa enfrentar as provas com fé e tranquilidade e seja exemplo de perseverança para quem está ao seu redor. Achei muito bom essa forma de orar pelos motivos, não, pelos frutos do Espírito. E tem me feito muito bem lembrar desses frutos do Espírito e orar especialmente por cada um deles. Paciência não é uma coisa fácil da gente se lembrar que a gente precisa, ou então de a gente colocar em prática. Por isso, muito importante que a gente se lembre aqui, que nós coloquemos, porque nós precisamos ser tocados e transformados por Deus Espírito Santo. Vamos começar com nossa revistinha. Você com certeza tem ela. Você, se não tem conseguido ler, nós aqui gastamos um tempo meditando em algumas partes importantes dessa nossa revista, e agora nós vamos fazer isso de novo. Eu recapitulo com você antes de ler o dia de hoje, que é o dia 4, mas eu recapitulo com você olhando um pouquinho para o dia anterior, para ontem, quando a gente falou um pouco sobre os dons do Espírito. A gente orou durante o dia de ontem para colocar aos pés do Senhor o nosso desejo de usar os dons para servir a igreja e a comunidade. E aí tinha uma pergunta que me colocou para pensar, eu falei disso na igreja onde eu preguei, lá no Jardim Ingá, que dizia assim: escreva abaixo os dons espirituais que você está desenvolvendo. Eu coloquei aqui alguns dons e tenho orado para que esses dons realmente estejam sendo trabalhados em mim. Se você por acaso não fez ainda, faça isso. A última coisa que me tocou ontem, que me ajudou, na verdade, duas últimas coisas, né? É que quando a gente pede, ou então entende o que são os dons, nós entendemos que eles são instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos eficazes nas mãos de Deus, para sermos usados a serviço do Senhor. E por último, o texto de Ellen White, da Parábola de Jesus, me balançou e me colocou na parede, dizendo assim: mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus neste mundo, desonram seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto a seus nomes no livro do céu. Esse texto é muito pesado e coloca a gente realmente na parede, dizendo assim: vamos, a gente precisa trabalhar, porque é nossa necessidade estar a serviço do Senhor, porque nós precisamos usar os dons do Espírito Santo na nossa vida. O texto de hoje começa com um verso, que é o verso de Romanos, no capítulo 12, ali nos versos 8 a 10, desculpa, nos versos 6 a 8. E aqui, na minha Bíblia, diz assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce a misericórdia, com alegria. O apóstolo Paulo faz mais uma lista desses dons do Espírito Santo, e em cada uma das listas, apesar de o contexto ser o mesmo, ele coloca alguns dons, um a mais, um a menos, mostrando para a gente que Deus, o Espírito Santo, tem a liberdade de escolher quais são os dons que serão entregues a gente. Mas percebe quais são os verbos colocados em seguida? Vou voltar aqui no texto bíblico, tá bom? Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé. A proporção da fé seria dizer para você assim, ó: se é profecia, profetize, mas profetize de verdade. Depois ele fala: se é ministério, então se dedique ao ministério. Não dá para você viver o dom do Espírito só meia boca, só mais ou menos. Se é quem ensina, então dedique-se ao ensino. Se é o que exorta, faça com dedicação. De novo, a expressão dedique-se, ou de novo o verbo, se coloque a fazer isso de forma correta. Aquele que contribui, então que faça com generosidade, não é para contribuir só um pouquinho, só aquilo para dizer que realmente fez. Aquele que preside, que faça com zelo, com cuidado.
Aquele que exerce misericórdia, então faça isso com alegria. Esses verbos colocados têm tudo a ver com o que nós precisamos viver. E o que é que a gente precisa viver? Nós precisamos viver aquele texto, que diz assim, é, tudo o que for fazer, faça-o conforme as suas forças. Ou seja, faça da forma mais excelente possível, porque é assim que nós adoramos ao Deus que nós pregamos, que nós dizemos que adoramos. É dessa forma como nós fazemos tudo com todas as nossas forças. Ao ler esses dons espirituais, a gente percebe que Deus coloca para a gente, a partir do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos também, esses caminhos que nós precisamos. Todos os dons espirituais têm um propósito. Nenhum deles é colocado na gente porque nós queremos ser bonzinhos. Ou porque nós ganhamos um presentinho e agora somos mais abençoados do que o vizinho, mais abençoados do que os outros da igreja, mas todos os dons espirituais têm um propósito. Esse propósito, ele é claramente usado para um único objetivo, e se você não estiver usando, eu volto para aquele texto lá do Parábolas de Jesus, dizendo que nós estamos roubando a Deus quando nós usamos os dons que Deus deu para outra coisa. E assim como cada parte do corpo tem sua função indispensável, da mesma forma, os dons que Deus colocou na nossa vida, eles também são indispensáveis para que você exerça o seu trabalho dentro da igreja. Vou repetir aqui, tá? Exerça o seu trabalho dentro da igreja de forma excelente. Não existe cristianismo sem um trabalho dedicado na igreja. Se você voltar a todos os cristãos, todo o caminho do cristianismo, você sempre vai ver pessoas dedicadas e fazendo tudo, absolutamente tudo, a serviço do Senhor. Porque o Senhor é aquele que nós precisamos entregar tudo o que temos e somos. E aqui eu vou agora para uma lista que eu achei maravilhosa. Ali na página 18, se você por acaso estiver com sua revista, ali tem a descrição do que cada dom do Espírito significa. E eu acho importantíssimo que a gente compreenda, por causa da próxima coisa que eu preciso fazer com você, tá bom? Aqui na página 18 começa dizendo assim: o comentário bíblico adventista apresenta um resumo de alguns dons espirituais. E aqui não são todos, presta atenção, são alguns dons espirituais. Mas talvez te abra a mente para que você compreenda e comece a buscar aqui a Deus para que esses dons sejam verdadeiros ou então que sejam presentes na sua vida. Eu começo aqui com o número 1 colocado nessa listinha. Palavra da sabedoria. A pessoa que possuísse esse dom não era apenas sábia, mas também capaz de transmitir a sabedoria aos outros. Número 2, palavra do conhecimento. Habilidade de aprender a verdade espiritual e apresentá-la de forma ordenada. Fé. Essa não é uma fé que todo cristão possui, porque isso é natural e nós precisamos ter, afinal de contas, quando entramos em contato com o Espírito Santo, ele já exerce ou ele cria em nós a fé. Mas essa fé é um tipo especial de fé que capacita o possuidor a fazer coisas excepcionais para Deus. Dons de curar. As pessoas com esse dom recebiam o conhecimento e direção divinos para curar apenas aqueles que Deus lhes indicava. Não era simplesmente um dom, um talento de cuidar dos outros, mas era especificamente o dom da cura. Número 5, operação de milagres. Esse era um dom especial executado sob a direção divina. Contudo, é privilégio de quem não o possui orar por intervenções miraculosas e ter suas orações atendidas, se for essa a vontade de Deus. Dom de profecia, o poder para falar com autoridade como porta-voz de Deus, seja prevendo o futuro ou declarando a vontade de Deus para o presente. Número 7, discernimento de espíritos, é a habilidade de distinguir entre inspiração divina e contrafação, aqueles que estão tentando derrubar o caminho de Deus. Número 8, variedade de línguas, a capacidade de falar idiomas de outras nações desconhecidas por quem os falava. Número 9, capacidade de interpretá-las. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 1 ou 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete.
Interessante como essa listinha vem direto com a pergunta que está na página anterior. Volta aí, se você tiver com sua revista, para a página 17, e ali na página 17 tem um momento para refletir. E eu fiquei refletindo um pouco ontem à noite, enquanto eu lia esse texto, e a pergunta diz assim, tá? Qual dom você gostaria que o Espírito Santo concedesse ou desenvolvesse ainda mais na sua vida? E eu fiquei pensando nos dons que eu acredito que Deus tenha concedido para mim, e fiquei pensando nos que eu gostaria. Comentei isso ontem também na igreja, do Jardim Engá. Como eu gostaria de falar outra língua com maestria, como outras pessoas falam, como eu gostaria de tocar um instrumento, como outras pessoas tocam. Talvez Deus não me deu esses dons ainda, mas pela abertura que nós percebemos aqui, pela Bíblia, nós temos sim o poder de dizer ao Senhor, Senhor, eu gostaria muito que esse dom viesse para mim, porque eu quero usá-lo em tal situação. Eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de ter a capacidade de fazer tal outra coisa. Então, por favor, me conceda esse dom do Espírito. E o Senhor está disponível a distribuir os dons para aqueles que estão disponíveis a trabalhar ao Senhor de acordo com os dons que Ele sabe quais são os melhores. Obviamente, isso significa que nós vamos ter que ser como mordomos e cuidar desses dons, ou seja, desenvolvê-los, fazer com que eles sejam cada vez mais fortes, mas é muito importante que a gente tenha consciência desses dons para que nós possamos sim continuar avançando. Lembra de novo, disclaimer, aviso para você, esses não são os únicos dons. Existem muitos outros e Deus pode nos usar de formas inimagináveis para o ser humano. Mas eu e você precisamos começar de algum ponto, né? Então comece pensando nesses aqui e pense que tipo de dons Deus poderia me dar, ou que eu poderia implorar ao Senhor, dizendo assim, Senhor, durante esses 10 dias de clamor, eu gostaria muito de ter esse dom para continuar ajudando ao Senhor na pregação do Evangelho, na distribuição das bênçãos que o Senhor tem me concedido. Que tipo de dons Deus tem dado para você ou você gostaria de receber? O testemunho inspirado, ele ainda puxa para a gente, colocando a gente na parede mais uma vez, com dois dos textos que me chamaram muito a atenção também nessa leitura. O primeiro deles está ali, na verdade os dois deles estão ali na revista E Recebereis Poder, no mês de julho, um no dia 31 de julho, outro no dia 1º de julho, mas eu começo com o dia 31, que diz assim, Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, mas com pouco é apreciada essa promessa. Nós sabemos da promessa, mas por muitas vezes nós deixamos, como se fosse só mais uma coisa, como se aquilo não tivesse mais importância. E aí Ellen White, como é que ela faz? Ela sofre com essa página, olha, com essa próxima frase, dizendo assim, quão raramente o poder do Espírito é sentido na igreja, e quão pouco se fala do seu poder perante o povo. O Salvador declarou, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. Com o recebimento desse dom, todos os demais seriam nossos, pois devemos recebê-lo segundo a plenitude das riquezas da graça de Cristo, que está pronto para suprir cada alma na medida da capacidade que tem para receber. Lembra que a gente estava falando agora há pouco sobre pedir a Deus sobre que tipo de dons eu gostaria de receber? Quando eu busco o Espírito Santo, todos os dons estão disponíveis para mim. Basta que eu realmente esteja a serviço do Senhor. E aqui está o ponto principal. Se eu gostaria de servir ao Senhor, eu posso pedir com tranquilidade, porque Ele sim vai me abençoar para servi-lo de forma mais adequada, mais poderosa. O próximo texto que eu falei que tocou meu coração, eu leio só dois trechos dele, que ele é um pouco maior, mas ele diz assim, em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que o seu plano de dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. Muitos têm recebido apenas um limitado preparo religioso e intelectual, mas Deus tem uma obra para essa classe de pessoas que, se elas trabalharem com humildade, confiando nele, dons diferentes são e serão concedidos às pessoas diferentes, para que os obreiros sintam a necessidade uns dos outros. Deixa eu colocar um pouquinho da minha, como é que eu posso colocar isso?
do meu egoísmo, né? Eu coloquei para você aqui sobre querer falar em línguas ou querer tocar um instrumento, mas percebe que quando eu vou para esse texto, Deus usa Ellen White para falar assim: Deus tem colocado dons diferentes para pessoas diferentes, para que não tenha uma pessoa multitalentosa fazendo muitas e muitas coisas e outras sem fazer nada. Por isso, Deus dá para a gente dons diferentes para que um dependa do outro. Porque o trabalho de servir ao Senhor não é um trabalho solitário. Não é que Deus não pode dar para você tudo o que você precisa, mas o trabalho do Senhor é um trabalho que precisa de muitas pessoas, para atingir pessoas diferentes também. Me lembro de quantas vezes ao estar por aí pregando, eu fui para igrejas muito pequenas e por um tempo cuidei de uma igreja chamada Votupoca, ali em Registro. Votupoca era uma das igrejas mais gostosinhas de ir, porque eles tinham 15 membros naquela igreja, algumas vezes menos. Só que 15 membros era o número de membros do livro. E dos 15, frequentemente eu tinha 15 pessoas na igreja. Essas 15 pessoas iam com tanta sede para buscar o Senhor, eu ficava numa igreja afastada da cidade, pelo menos 28 quilômetros de estrada de terra, se não me engano era essa a distância. E quando eu chegava lá, era interessante, porque quando eu encostava o carro na porta da igreja, eles estavam cantando, orando, ou fazendo qualquer coisa, ou lendo a Bíblia, eles paravam, logicamente oração não, mas eles paravam o que eles estavam fazendo quando possível, para esperar eu e minha família entrarmos na igreja, e quando nós entrávamos na igreja, a gente tinha que fazer tudo, até cantar. E eu não sei cantar, não é meu dom, mas Deus colocava na gente para que da nossa forma, do nosso jeito, nós então louvássemos a Deus, porque eles estavam sedentos, precisando daqueles dons que viriam de fora. E olha que eu ia quase toda semana nessa igreja, mas eles tinham sempre esse costume, eu achava aquilo maravilhoso, porque Deus obviamente pode nos usar com todos os dons, mas quando eu ia para as igrejas grandes, nos lugares onde eu preguei, onde tinham outras pessoas também que tinham ali a facilidade com outros dons, outros talentos, que foram dedicados ao Senhor também, ali eu fazia só uma coisa. E não me sentia menor por isso, não me sentia maior por isso, mas eu sentia que Deus queria usar a todos, tanto em uma igreja quanto na outra. Porque quando eu não estava na outra, algumas pessoas faziam todas as ações. Percebe que nós precisamos sim sentir a necessidade dos outros, e é por isso que Deus colocou dons diferentes para pessoas diferentes. Se você tem o seu dom, use ele com toda a força para que você realmente seja um instrumento nas mãos do Senhor. Eu falei um pouquinho sobre mordomia agora há pouco, porque inclusive escolhi essa camiseta de propósito hoje cedo, para que a gente possa se lembrar o quanto nós aqui precisamos ser dedicados ao Senhor. E dedicados de vários aspectos, mas o principal deles é de reconhecer aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E esse daqui é o segredo da lição de hoje. A lição de hoje dos dons espirituais, na parte 2, é que a gente pegue cada um desses dons e desenvolva eles como um bom mordomo. Um bom mordomo que foi colocado a serviço do patrão, a serviço do seu proprietário, no sentido de Deus ser nosso Senhor, e Deus concedeu para a gente dons espirituais, dons físicos, dons que são colocados sobre nós como o dinheiro que nós temos, como as posses que nós temos, como realmente os talentos que Deus colocou desde a nossa infância e que agora são dedicados ao Senhor e são trabalhados como dons, como presentes, ou então aquelas oportunidades que Deus colocou, nós precisamos ser disponíveis para sermos usados onde quer e como Deus, onde quer que Deus quiser e como Deus preferir em nossa vida. Só que para isso nós precisamos ser como mordomos, trabalhar de forma a melhorar ou trabalhar de forma a servir ao nosso mestre da maneira mais excelente que for possível. Esse é o sonho de Deus para você, esse é o sonho de Deus para mim. Que Deus continue transformando a nossa vida, descobrindo os dons espirituais e sendo usados a cada dia para levar esses dons cada vez mais longe. Eu acabei de me lembrar de uma música que vou procurar para a gente colocar por último, tá bom? E eu queria que você, enquanto ouvisse essa música, que você permitisse que o Senhor tocasse sua vida, que o Senhor tocasse seu coração, entregando sua vida a Ele, permitindo que Ele realmente
transforme e te coloque a serviço do Senhor. Se você sente isso no seu coração, que hoje seja a sua oração, enquanto você ouvir essa música após a oração, que você se entregue a Ele dizendo assim: Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida, toma tudo que eu tenho, porque essa é a única forma de eu poder servir ao Senhor de forma excepcional. Eu queria que você orasse junto comigo para a gente encerrar esse nosso momento de meditação. Feche os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus agora. Pai querido, nós estamos mais uma madrugada aqui a seu serviço, permitindo que o Senhor toque a nossa vida, toque nosso coração e tome o nosso coração nas tuas mãos, porque nós queremos ser excepcionais servos teus. Mais uma vez, usa esses dons que o Senhor já nos concedeu e concede outros, se for possível, para que nós possamos a cada dia mais aprender como servir ao Senhor de forma mais excepcional. Fica agora ao nosso lado. Toca a nossa vida e nos transforma, porque nós precisamos realmente ouvir a sua voz. Precisamos sim ser usados pelo Senhor. Toma conta de cada pedido que foi colocado aqui. Vou usar um como exemplo. O da Rosângela, que completa mais um ano a serviço do Senhor aqui nessa terra. Por favor, Deus, abençoa ela e toca cada um dos pedidos com o seu poder curador, com o seu poder regenerador, para que aqueles que estão doentes fiquem em pé, para aqueles que estão precisando de algum outro auxílio que possa ser tocados, para aquelas famílias que foram citadas também possam receber a sua bênção, e mais do que isso, que nós possamos clamar, assim como nós estamos clamando durante esses 10 dias, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Senhor Jesus, envia seu Santo Espírito. Deus o Pai, envia seu Santo Espírito. Santo Espírito, por favor, fica com a gente, para que nós possamos crescer na espiritualidade que é o seu sonho, o seu plano. Fique com a gente, nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Aproveita esse momento de música para se entregar mais uma vez ao Senhor. Toda minha alma, eu vivo.
o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Até amanhã. Fica com Deus. A gente se encontra aqui às 5 da manhã. Ou então nas igrejas, por onde você for. Que Deus abençoe você. Busca o Senhor.